todo o que meu Pai me dá virá a mim. E eu jamais darei as costas a quem me procurar. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que todo homem que vê o Filho e nele acredita tenha a vida eterna. Pai do Senhor para os irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 37. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, a partir do versículo 37. Deus tem falado conosco nessa noite. Nós temos falado com o Senhor nessa noite, mas nós acreditamos piamente que a palavra do Senhor de maneira nenhuma volta vazia e Deus ainda tem algo para compartilhar conosco nesta palavra. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 37, nos diz assim a palavra de Deus: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que os ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E você senta glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos diante aqui de um texto que, alguns versículos anteriores, nós vemos o Senhor Jesus revelando para todos que estavam ouvindo o seu sermão. Nós vemos o Senhor Jesus dizendo que Ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele dizendo que Ele não era comum, que Ele não era um homem da terra, mas que Ele veio enviado de Deus, e que Ele havia descido do céu. Os fariseus então começam a confabular entre eles, dizendo: esse não é Jesus, o filho de José, o marceneiro, o carpinteiro? Como pode dizer ele agora aqui que ele está vindo do céu? E eles confabulando, começam a confabular, e Jesus, como um cavalheiro que é, não entrou em contenda de maneira nenhuma, entrou em discussão com eles, mesmo sabendo o que eles estavam falando. Jesus começa a falar que ele veio não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que havia o enviado. E é justamente sobre vontade que nós queremos discorrer em alguns minutos aqui essa noite com os irmãos. Nós vemos Jesus, o Criador de todas as coisas. O mesmo João no capítulo 1 escreve dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, dizendo que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. É esse mesmo Jesus, o Verbo de Deus, o Logo de Deus, que está inserido aqui nesse contexto, dizendo que Ele é o pão da vida. Esse mesmo Jesus, Ele diz que o que eu estou fazendo, o que eu vim para fazer, não é a minha vontade. Eu não estou executando aquilo que eu quero, mas eu vim cumprir, eu vim fazer e eu vim executar a vontade do meu Pai, aquele a quem me enviou. Mas se nós fôssemos imaginar, ou se nós fôssemos abordar e falar qual seria a vontade de Jesus, é a mesma vontade de Deus Pai.
Porque quando nós vemos o profeta Isaías no capítulo 6, descorrendo acerca daquilo que ele tinha visto, acerca da visão que ele havia visto, quando ele começa a dizer, dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ele dizia que ele via anjos voando acima do Senhor. Ele relatava inclusive como esses anjos eram. Ele diz que esses anjos, eles tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam seus pés, com 2 asas ele cobriu seus olhos, seu rosto, e com 2 asas eles voavam. Ele dizia: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o rei, e eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí a sequência da visão se segue, e diz a palavra que um daqueles anjos vai até o altar, e debaixo do altar ele vai com uma tenaz e pega uma brasa, e com aquela brasa ele voa até o profeta, e toca com aquela brasa nos lábios do profeta e diz: isto tocou os teus lábios, purificado estão os teus pecados. Logo a seguida, pare para prestar atenção o que o profeta diz. Ele fala assim: eu ouvi a voz do Senhor. Ele não diz: eu recebi uma revelação, um profeta falou e eu escutei. Ele diz assim: eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? A mesma voz talvez que nós podemos enxergar no jardim do Éden, quando ele diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. É sempre no plural, porque ali essa voz está representando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a sua majestade. E quando ele diz: a quem enviarei e a quem há de ir por nós, ele está dizendo: quem é que vai por nós 3 resgatar o homem de novo? Quem é que vai por nós 3 cumprir o plano da salvação? Quem é que vai através de nós 3 para cumprir? Aí, como o profeta já teve os seus lábios purificados, como o profeta não é mais um homem de lábios impuros, ele agora tem os seus lábios queimados com brasa de fogo tirada do altar de Deus. Ele com os seus lábios, ele está apto para poder representar o Deus Filho, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele agora ele representa, e assim como o profeta sempre é boca de Deus, Isaías agora é boca de Deus, e aqui no caso boca de Jesus, dizendo: envia-me a mim. Ele veio cumprir a vontade de Deus Pai, mas a sua vontade também é, porque ele próprio se voluntaria dizendo: envia-me a mim. Ele poderia falar: vamos enviar um anjo, vamos criar uma outra criatura, vamos criar alguém, vamos fazer alguma coisa, vamos preparar um homem. Não, ele mesmo fala: envia-me a mim. A vontade de Deus, a vontade de Deus. Mas quando nós olhamos para vontades, não tem como nós deixarmos de falar da vontade do homem, da vontade do ser humano. Esse mesmo que Deus criou, uma criatura que ele criou diferente de todas as outras, porque as outras ele criou com o poder da sua palavra. Quando ele diz aos mares que produzam peixes, que ande pelos mares, quando ele diz à terra que produza animais selvagens e animais domésticos, quando ele diz que haja aves que voem sobre a terra, tudo ele está criando pelo poder da sua palavra. Mas quando ele vai fazer o homem, primeiro ele cria dentro dele o homem. Quando diz: e criou Deus o homem, macho e fêmea os criou, e depois ele diz assim: e fez Deus o homem do pó da terra. O que ele fez? Ele pegou o barro e começou a moldar. Aqui é uma orelha, aqui é o olho, aqui é o nariz, aqui é a boca. Ele vai ter dentes para poder mastigar. E aqui também tem o maxilar, aqui tem o pescoço, os braços, as pernas, aqui tem os dedos, aqui tem as sobrancelhas. Ele vai ter cabelo, ele vai ter cor, ele vai ser a nossa imagem e semelhança. Ele começa a fazer com as suas próprias mãos uma criatura muito diferente. Esta mesma criatura ele dotou de vontade, ou ele dotou de livre-arbítrio, entre querer e não querer, entre fazer e não fazer, entre ir e não ir, entre levantar e ficar sentado, entre abrir a boca e ficar calado, entre abrir os olhos e ficar com os olhos fechados, entre comer ou fazer jejum, entre ouvir ou sair de perto para não ouvir. Ele nos dotou com vontade. Só que o Elisson, algo de errado aconteceu. E por essa mesma vontade,
o inimigo acabou entrando, porque diz a palavra de Deus que tudo estava perfeito no jardim do Éden. Adão e Eva, toda tarde o Senhor visitava Adão e Eva, e ali eles tinham uma intensa comunhão, uma íntima comunhão. Irmãos, você consegue imaginar isso? Eu só consigo imaginar isso nas Escrituras Sagradas, a comunhão que Deus tinha com Moisés, que Deus mesmo fala para Arão e Miriam: com vocês eu falo através de sonhos, com vocês eu falo através de revelação, mas com Moisés meu servo eu falo boca a boca. Algumas versões diz face a face. Somente com Moisés eu consigo ver esta comunhão que tinha Adão e Eva com Deus, que a palavra registra muito bem, que toda tarde, toda a viração da tarde, o Senhor ia até o jardim e visitava Adão. Irmãos, que coisa tremenda! Você consegue imaginar o que era esta comunhão? Eu imagino Adão compondo algum louvor para o Senhor e adorando a Ele, e o Senhor de perto ouvindo a sua criatura que foi formada por Ele para lhe dar louvor, porque o mesmo profeta Isaías diz: este povo que Deus formou para que lhe desse louvor, o Senhor formou o homem para louvor da sua glória, e este mesmo homem o Senhor dotou de vontade. E neste mesmo jardim, onde tinha essa comunhão, o mesmo Senhor alertou o homem, porque quando Deus vai falar com o homem, Ele diz que deu para o homem a terra, para ele lavrar e guardar. Prestou atenção? Por que Deus falaria para um homem que além dele lavrar a terra, ele deveria guardar a terra? Porque Deus já sabia que um intruso haveria de tentar de entrar, ele haveria de intentar alguma coisa contra o homem. Por isso que Deus falou: você tem que guardar. É um paraíso, é uma maravilha, eu te dei, mas guarda, vigia. Um belo dia, Eva estava distante do seu marido, e a serpente, como muito astuta, e ela, usada pelo adversário, pelo inimigo, vai até Eva. Eles têm um pequeno diálogo acerca do fruto que Deus proibiu, acerca da única árvore que Deus falou: olha, você tem maçã, você tem caju, você tem morango, você tem uva, você tem abacate, você tem mamão, você tem abacaxi, você tem tudo que é fruta, come tudo, é tudo para você, eu fiz para você se alimentar. Agora esse fruto aqui é diferente, esse fruto aqui do conhecimento do bem e do mal, esse é diferente, não coma dele, porque o dia que você comer, você vai morrer. Aí a serpente vem até a mulher e fala para a mulher: olha como esse fruto é viçoso, olha como ele é gostoso, olha como ele atrai, olha como ele é bom. Aí a mulher, que já estava prevenida pelo Senhor, tinha a palavra de Deus na ponta da língua, ela fala: não, porque Deus falou que o dia que eu comer disso aí, eu vou morrer. Aí a serpente, muito astuta, ela é muito sagaz, ela fala para a mulher: olha, não é bem assim, porque Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser igual a ele. Olha o que o cão faz, o mesmo pecado que fez ele cair, porque o mesmo profeta Isaías, no capítulo 3 ou 14, não lembro agora, ele diz assim, que o inimigo, ele falou: eu subirei aos céus e colocarei o meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser o que Deus era e colocou na cabeça de Eva: olha, se você comer desse fruto, você vai ser igual a ele. Eu imagino a cabeça de Eva, toda tarde ela via Deus, via a sua magnitude, o seu poder. Olha, se eu vou ser igual a ele, se eu comer isso aqui, além de conhecer o bem e o mal, eu vou ser igual a ele, então eu vou comer. Ela desobedece a Deus e come pela sua vontade, e vai até o seu marido e diz: o seu marido também comer, e o seu marido também come pela sua vontade. Vontade que nada mais é que a faculdade de querer escolher livremente, uma força interior que nos impulsiona a realizar alguma coisa, a fazer alguma coisa. É um desejo, é um ânimo, é uma determinação ou é uma firmeza. Isso é vontade. Por exemplo, quando você está com fome e você está cozinhando, ou a sua esposa está cozinhando, ou a sua filha está cozinhando aquela carne gostosa, e você começa a sentir o cheiro, você sente uma vontade às vezes descontrolada de comer aquilo. Ou quando você gosta muito de um doce e você acaba de almoçar, o seu organismo vai pedir açúcar, glicose, e você olha para o pudim, o seu corpo, a sua carne deseja aquele pudim. Ou então, quando você chega do seu trabalho cansado, cansada, e você olha para o seu chuveiro, você está com muita vontade de tomar um banho. E quando você olha para a sua cama, você está com muito desejo de deitar na sua cama. O seu corpo está com vontade
vontade de descansar. Ou quando você está com o seu sapato furado, ou você vê um sapato novo de marca, e é 13º, está chegando aí já o mês de dezembro, e as esposas falam para o marido: olha, eu quero aquele sapato novo, já fui no shopping, eu estou com vontade. E o marido da mesma forma: olha, eu já vi uma gravata, eu vi um terno, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um computador, eu quero comprar um perfume, eu quero comprar alguma coisa. Você tem vontade, Deus te deu vontade. Só que depois desse deslize, depois da queda, depois da desobediência, depois do pecado, a vontade do homem agora não é mais apenas de adorar e de louvar, engrandecer o nome santo do Senhor. Não, infelizmente, a vontade do homem agora passa pelas suas concupiscências, passa agora pelos seus desejos carnais, e ele agora tem vontades que desagradam a Deus. A primeira vontade que eu vejo na Bíblia está exatamente na primeira família, quando Abel e Caim foram até o Senhor apresentar a Ele as suas ofertas, os seus sacrifícios. Abel oferece um cordeiro ao Senhor, e Caim oferece da lavoura, do que a terra tinha. Ele oferece, mas o Senhor se inclinou e se agradou do sacrifício de Abel. Aí qual foi a vontade? Qual foi o desejo que permeou o coração de Caim? Eu quero ser melhor do que meu irmão. Eu quero ser maior do que meu irmão. Deus também tem que me aceitar. Eu quero ser. E o que acontece? O inimigo nutre no coração dele essa vontade. E a vontade que ele tinha de ser melhor do que o seu irmão, agora passa a ser vontade de matar o seu irmão. E Caim vai lá e mata o seu irmão. Muitas vezes, dentro das nossas igrejas, tem pessoas que não ficam felizes e satisfeitas em ver a nossa prosperidade, em ver que Deus está te usando, em ver que você está feliz, em ver que as coisas estão se caminhando para você, e deixa o inimigo nutrir isso no coração. Mas isso não agrada ao Senhor. Eu tenho que te dizer que você tem que lutar contra isso. Se começou a nutrir no seu coração e os seus olhos estão começando a ficar invejosos, se você está começando a cobiçar alguma coisa do seu irmão, repreenda esta vontade, porque ela não é de Deus. Vontade do homem querer ser melhor que o seu próximo, foi a vontade de Caim. Nós temos também, eu posso encontrar na Bíblia, além do inimigo, alguns homens que tiveram vontade de obter glória para si. Por exemplo, nós temos a história de Nimrod, que Nimrod, quando a ordem de Deus era o povo espalhar e multiplicar e povoar a terra, Nimrod fazia o contrário. Pela sua própria vontade começou a organizar uma reunião, começou a organizar uma movimentação para o povo se reunir e ficar aglomerado num só lugar. Mas se isso fosse a única vontade de Nimrod, estava bom, porque Nimrod, além disso, o que ele desejou no seu coração? Eu vou construir uma torre, eu vou fazer um edifício, e esse edifício vai chegar até o céu. E começa a construir aquela torre pela sua própria vontade. E ele começa a construir, e a torre começa a subir. E Deus vê a malícia, o desejo do coração de Nimrod. E Deus decide então misturar aquilo tudo ali. E Deus trouxe confusão, aonde as línguas começaram a se repartir. E agora o homem não consegue mais entender que um fala outro idioma, outro fala outro idioma, outro fala outro idioma. E aquela torre que ele construiu ficou conhecida como a Torre de Babel. E Babel significa confusão. Outro homem que quis glória para si foi o grande rei Nabucodonosor, que ele, após construir um grande império, ele manda fazer uma estátua muito bonita, muito grande, muito suntuosa, e começa a mandar cartas através de emissários para os seus príncipes, para os seus governadores, para que todo o império, para que todo o povo viesse para poder presenciar a inauguração, a solenidade em que daria início ao culto àquela estátua. E ele também quis a glória de Deus para si. Mas versículos à frente, após o episódio de Sadraque, Mesaque e Abednego serem jogados na fornalha de fogo e serem livrados pelo Senhor, o quarto homem da fornalha, nós vemos que o próprio Nabucodonosor, por querer a glória de Deus para ele, pela sua própria vontade, se transformou em um animal, aonde ele ficou 3
3 anos sem consciência, pastando como se fosse um animal, para depois reconhecer que a glória tem que ser somente para Deus, somente para Deus, somente para Deus, somente para Deus. Nós não temos que ter vontade de querer a glória para nós, porque a glória é somente para o Senhor. Mas se a vontade do homem, por muitas vezes, é querer ser melhor do que o seu próprio irmão, e a vontade do homem é por muitas vezes querer ter a glória para si, e muitas outras vontades o homem tem, qual é a vontade de Deus para nós? E cá para nós, isso aqui é o fator de importância aqui nessa noite. Qual é a vontade de Deus para nós? Vamos começar a discorrer aqui um pouco. Primeira coisa que eu vejo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo de número 18. Ele nos diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira coisa que eu encontro nas Escrituras aqui, qual é a vontade de Deus para nós? É que em tudo, a Bíblia não faz distinção. Se ela dissesse em tudo, vírgula, mas isso e isso, não. Ela diz em tudo dai graças a Deus. Eu estou com saúde, graças a Deus. Eu estou enfermo, graças a Deus. Eu tenho dinheiro, graças a Deus. Está faltando comida, graças a Deus. Eu tenho carro, graças a Deus. O inimigo levou meu carro, graças a Deus. Eu tenho uma casa bonita, graças a Deus. A minha casa é muito humilde, graças a Deus. Eu tenho uma roupa muito bonita, graças a Deus. Eu tenho apenas uma roupa que eu vou todo dia para a igreja, graças a Deus. Olha, eu faço parte de uma grande igreja, graças a Deus. A igreja que eu congrego é pequenininha, graças a Deus. Olha, o meu pastor tem muitos cursos, graças a Deus. O meu pastor mal sabe falar, graças a Deus. Em tudo dai graças, porque o Senhor se agrada, porque todas as coisas vêm dele e todas as coisas são para ele. Independente do que esteja acontecendo, dai graças a Deus, porque quando você dá graças a Deus, você está atribuindo a Ele todas as coisas, porque se Deus está me abençoando, glória a Deus. Se Ele ainda não me abençoou, é permissão dEle, graças a Deus da mesma forma. Em tudo dai graças, não murmure, porque se você está no deserto, não tem água, dá graças a Deus, porque já o Senhor vai transformar as águas de mar que eram amargas em doce para você beber. E se você está no deserto e não tem nem onde comprar roupa, dá graças a Deus, porque o Senhor vai fazer com que as sandálias, as correias e as roupas cresçam junto no seu corpo. Se você está passando o deserto e o sol está causticante na sua cabeça, dá graças a Deus, porque já Ele vai mandar uma nuvem fresca para soprar uma brisa na sua vida. Olha, mas o frio é tão grande, eu me sinto sozinho, eu me sinto sozinha, e parece que eu estou sozinho no frio. Mas fique tranquilo, dá graças a Deus, porque já a coluna de fogo se aproxima de você, para que você não morra. Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus que nós estamos aqui essa noite, presbítero. Graças a Deus que nós estamos aqui essa noite. Graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Vontade de Deus, vontade de Deus, porque diz a palavra do Senhor que a vontade de Deus, quem está na sua vontade, 1 de João, capítulo 2, versículo 17, diz assim: porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer permanecer na presença de Deus? Faça a vontade dele.
Quer permanecer na presença de Deus? Se agrade com a vontade dEle. Quer permanecer? Quer estar firme? Quer estar vivo? Quer estar de pé? Fique na vontade de Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece, não um dia, não um ano, não 10 anos, não 1000 anos, mas permanece para sempre, na presença do Senhor, na presença do Senhor. Se está aqui nessa vida, é na presença do Senhor. Se passa pela outra vida, está na presença do Senhor. Mas se faz a vontade dEle, é para sempre, é para sempre, é para sempre na presença do Senhor. Glórias a Deus. A sua vontade é que demos graça. A sua vontade é que nós permanecemos sempre na sua presença. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 3 também diz que a sua vontade é que sejamos santo, 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 no seu trabalho santo, na sua escola santo, na sua vizinhança santo, na sua família santo, na sua casa santo, no shopping santo, no mercado santo, na comunidade santo, na igreja santo, na rua santo, aonde você estiver santo, 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 porque santo é o Deus que te chamou, porque santo é o Senhor que te fez, porque santo é o Senhor. Nós precisamos e devemos ser santo. Seja santo, porque o vosso Deus é santo. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Eu tenho um comércio, e o diabo vira e mexe, me tenta para eu fazer negócios escusos, mas eu não faço, porque eu sou santo, porque eu sou santo, porque eu sou santo. Eu estou no meu trabalho, o fulano do lado foi promovido, o da esquerda também, mas eu não fui, porque querem que eu faça alguma coisa escusa. Eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo. Me alegra ser santo, me alegra ser santo, porque Deus é santo. Mas o meu vizinho prospera, o Ellison, ele já tem um carro, ele já tem uma fazenda, ele já tem um sítio, ele tem isso, ele tem aquilo, mas eu sei que ele faz algum negócio escuso. Isso não me atrapalha, porque eu sou santo. Isso não me atrapalha, porque eu sou santo. Isso não quer dizer nada, porque eu sou santo. É muito melhor você ser santo para Deus do que você se contaminar com as coisas desse mundo. É muito melhor você se separar para o Senhor, porque isso é ser santo, irmãos. Se separar da podridão, se separar daquilo que não presta, se separar da prostituição, se separar da corrupção, se separar do roubo, se separa da mentira, se separa da calúnia, se separa da porfia, se separa de tudo que é mal, se separa de tudo que é obra da carne. Por quê? Porque você é santo, porque você é santa, porque você é santo, porque você é santo. Seja santo. Oh, aleluia, como Deus, Ele se agrada da nossa santidade, como Deus se agrada quando você se separa para Deus, como Deus se agrada quando você abre mão, como Deus se agrada quando você diz não, como Deus se agrada quando você se recolhe, como o Senhor se agrada, como o Espírito Santo de Deus se agrada. Quando eu olho para o livro de Levítico, eu vejo o Senhor dizendo, em Levítico 6, capítulo 12, versículo 12, e no versículo 13 também, nos dois versículos ele diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ele dizia que a presença dele estaria ali no tabernáculo o tempo todo. Ele começa a dividir o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Aí quando ele vai definir, o Ellison, a roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, ele diz, no peito as 12 pedras, para simbolizar as 12 tribos de Israel. No seu peito, pescoço pendurado, o urim, o tumim do Senhor. E ele vai ter romãs
pendurado nas orlas da sua túnica. Ele vai ter uma mitra. Agora, na mitra, Videon, o que tem na mitra do sumo sacerdote? Tem uma lâmina de ouro, e naquela lâmina de ouro não está escrito, você é um sacerdote, não está escrito, você é um líder, não está escrito, Luciano, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. E naquela época o Senhor dizia, e nos dias de hoje Ele continua dizendo, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Eu não sou melhor do que o ímpio, eu sou apenas diferente, porque eu sou separado para o Senhor. Santidade ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Não manche a sua santidade com nada. Não perca o direito de dizer, eu sou servo de Deus por nada. Não perca a presença do Senhor. O mundo hoje está difícil, irmão. O mundo hoje não está fácil. Se as pessoas olham para o livro, para a Bíblia, para a Escritura Sagrada, vendo a história de Sodoma e Gomorra, e veem que Deus, Ele destruiu a cidade com fogo por causa da torpeza, por causa do homossexualismo, por causa da prostituição, por causa do adultério. O que Deus faria se Jesus não tivesse morrido por nós? O que Deus faria nos dias de hoje se não houvesse o sangue de Jesus? O que o Senhor faria se não houvesse o Calvário? Ah, se não fosse Jesus, irmãos. Ah, se não fosse a cruz do Calvário, amados irmãos. Ah, se não fosse a coroa de espinho. Ah, se não fosse o seu lado vazado. Ah, se não fosse o domingo de manhã, em que Ele se levanta e diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está pecado, o teu aguilhão? E Ele sai vencedor e vai ao inferno e toma a chave da morte e do inferno e compartilha conosco de graça. É por isso que nós não somos destruídos, porque quando o Senhor olha para a humanidade, quando Deus Pai olha a corrupção, a maldade, o pecado, Ele não vê somente isso, mas Ele vê o poderoso sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nos purificando e nos redimindo de todo mal. Vontade de Deus é que sejamos santos. Vontade de Deus. Irmão, Jesus é muito bom, irmãos. Jesus é bom demais, irmãos. Olha, o cooperador Hélio tem o costume de dizer uma frase que eu gosto muito. Ele, por vez e outra, ele fala assim, o amor de Deus nos constrange. É isso? Você sabe o que é constranger? Nos envergonha. Porque nós não merecemos esse amor. Nós. Este microfone aqui não me diferencia nada dos irmãos. Todos nós aqui dentro desse templo, indistintamente, somos carentes e necessitados do amor de Deus. E precisamos desse amor todos os dias da nossa vida. Glórias a Deus. Já vimos aqui que a vontade do Senhor é que nós viemos dar graças por todas as coisas. Que o homem, ele permaneça na sua vontade. E que o homem esteja sempre no processo de santificação. Que seja santo. Oh, irmãos, mas quando fala da vontade de Jesus, irmãos, qual é a maior vontade de Jesus, irmãos? Você consegue me responder essa noite aí no seu coração? Pensa agora, qual seria agora, nesse exato momento, qual é a maior vontade de Jesus? O que Jesus queria fazer agora, se fosse possível? Oh, irmãos, eu vou responder para você lendo, abre aspas, o que diz Jesus acerca da sua vontade. Oh, glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 13. Olha o que Jesus quer agora fazer contigo, irmãos, agora.
O que Jesus quer fazer contigo agora? Olha só. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, eu sei que neste mundo não tem mais cor, não tem mais para a igreja lavada e remida, não tem mais. O que Jesus quer fazer agora, irmã Madalena, é vir descer e pegar a sua igreja, para nós subirmos com Ele. Essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, porque Ele quer o seguinte: olha, eu vou, e lá tem muita morada, tem muito lugar lá, e se não tivesse também, eu ia dizer para vocês, eu vou preparar. Sabe por quê? Porque eu vou voltar, Wellington, outro dia. Eu vou voltar outra vez, para levar vocês para onde eu estarei. E aonde eu estiver, vocês estarão comigo, andando comigo, caminhando comigo. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 1 milênio, de eternidade a eternidade na presença dEle. Oh, fique de pé nessa noite, meus irmãos. Oh, glórias a Deus. Eu queria pedir que a Cacilândia viesse louvar o Senhor aqui. Cacilândia, a irmã Cacilândia vai estar louvando os irmãos aqui nessa noite. Porque se Jesus pudesse agora, irmãos, muita coisa ainda tem que acontecer. E tudo isso acontece assim, ó, num piscar de olhos. Mas se pudesse agora, nós ouviríamos a trombeta, e Ele estaria nas nuvens com um sorriso colgate, olhando para nós e dizendo: como foi bom fazer a minha vontade, como foi bom ser santo, como foi bom ser humilhado, caluniado, como foi bom, porque agora você estará comigo aonde eu estou, você estará comigo para sempre, de eternidade a eternidade. Você pode adorar o nome do Senhor, você pode exaltar o nome do Senhor, porque a vontade dEle é que você esteja com Ele aonde Ele está. E Ele mesmo disse: eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei, e a sua palavra de maneira nenhuma cai por terra, na sua boca não tem mentira. Isso nos dá uma grande esperança, uma grande esperança, uma grande esperança. E não é esperança de se formar na faculdade, e não é esperança de conquistar algo dessa terra, e não é esperança de ver o presidente mudar, e não é esperança de ver a economia melhorar, e não é esperança de ver uma seleção de futebol, e não é esperança, é esperança de um dia romper nas nuvens com o Senhor e estarmos com Ele para todo sempre. Orandabias tuina manda gastora na manda túbias, ramanda gada tuina manda das toube da manda gastúbias. Adora o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, adora o nome do Senhor, porque aqui na terra é só um ensaio, nós vamos adorar Ele no céu. Aqui na terra é só um ensaio, nós vamos adorar Ele na terra. Então enquanto eu ensaio bem, adora ao Senhor, exalte ao Senhor, exalte ao Senhor na beleza da tua santidade. Aleluia.